Olá pessoal, hoje dando continuidade à nossa série de vídeos sobre administração na prática, vamos falar aí sobre estratégia empresarial ou estratégia organizacional num sentido mais amplo, uma vez que empresa é um dos tipos de organização. A estratégia organizacional é a definição no pensar e no agir dos caminhos e ações que vão levar a organização para o cumprimento da sua proposta de criação. A estratégia organizacional ela acontece a partir da análise do ambiente organizacional. Aquele ambiente que a gente viu no vídeo anterior, que é constituído do ambiente geral e do ambiente de tarefas. Então, se você não se lembra muito bem desses conceitos, volta lá no vídeo anterior para vocês recordarem. Essa decisão estratégica, que é a definição dos rumos que a organização vai tomar, ela passa grandemente pela questão tecnológica do contexto da organização, tanto do ambiente geral quanto do ambiente de tarefas. No caso, esta relação da organização com a tecnologia, ela pode ser intensa, média ou baixa. Essa intensidade, ela é mensurada, vamos dizer, se é que é possível quantificar esses aspectos, em complementariedade aos recursos humanos. Então a gente tem de um lado a questão tecnológica e outra questão humana. E a relação complementar desses dois recursos é que vai definir essa intensidade. A figura aí ilustra isso. Vemos que numa organização onde o aspecto tecnológico é mais intenso, ele acaba se sobrepujando ao aspecto humano. Numa relação média, há um equilíbrio entre esses dois recursos. E quando se trata de uma relação tecnológica baixa, percebam aí que o fator humano ele tem mais relevância. Não quer dizer que o fator humano, o recurso humano, ele seja relegado, mas significa que o aspecto tecnológico na organização, dentro e fora dela, né, tanto no ambiente geral quanto no ambiente de tarefas, ele tem um peso muito grande. Quando a gente olha equiparadamente aí, comparativamente, parece que o recurso humano ele tem um menor valor. Não, ele tem um menor valor em comparação ao tecnológico, mas não é que ele tem que ser negligenciado ou ter um cuidado menor do que o devido. E saber disso tem um peso muito grande porque existem dois sistemas relacionados a essas duas questões que acabam se tornando subsistemas organizacionais, que é o subsistema técnico, que cuida da questão tecnológica, das instalações físicas, as máquinas e equipamentos, as exigências de tarefas, e o subsistema social, que cuida desse aspecto humano, que ele está relacionado às pessoas, às relações sociais, às habilidades e capacidades, assim como às necessidades, às aspirações dos indivíduos. Percebam que a organização saber qual o seu nível tecnológico ajudará ela a priorizar mais ou menos o subsistema tecnológico. Vejam, relembrando, que não significa negligenciar o sistema social em detrimento ao tecnológico, mas sim dar uma maior ou menor ênfase no sistema tecnológico. A título de exemplo, uma organização mais simples, por exemplo, como uma padaria ou uma loja de comércio local, ela terá uma complexidade tecnológica menor e, por conseguinte, o gestor ele não vai precisar demandar tantos esforços nesses aspectos tecnológicos como, por exemplo,
numa organização de tecnologias da informação, mas não significa que em ambas as organizações, em ambos os exemplos, não seja importante que o gestor se preocupe com o aspecto social humano. No vídeo anterior, então, foi explicado que o ambiente organizacional ele é constituído do ambiente geral, que é o ambiente externo à organização, e o ambiente de tarefas, que é o ambiente interno à organização. Tradicionalmente, a estratégia empresarial, a estratégia organizacional, ela é voltada para buscar caminhos para que a organização se torne mais competitiva no mercado. Mas, inclusive, esse aspecto está sendo mais reavaliado hoje em dia, uma vez que as organizações elas estão procurando, ao encontro das tendências do século XXI, agir mais colaborativamente e menos competitivamente. Então, a estratégia organizacional, a estratégia empresarial hoje se volta muito para buscar colaboração e não só competição. Então, hoje, a estratégia empresarial, a estratégia organizacional está muito voltada para buscar não só a competitividade, mas também a colaboração. Como é que uma organização pode ser mais colaborativa, mais integrativa, mais ecológica? São aspectos que até a metade do século XX não eram tão valorizados como hoje, né, a partir da metade do século XXI. Nesse processo de definir a estratégia organizacional, vamos chamar assim, em vez de estratégia empresarial, porque a gente considera um aspecto mais amplo, uma vez que, por exemplo, as ONGs, ou CIPs, organizações informais, a qual também essas questões que estão sendo tratadas no vídeo se referem, mas que não são empresas, não são organizações formais com fins lucrativos, para a gente não restringir a apenas esse aspecto das empresas. Então, vou usar o termo estratégia organizacional, em vez de estratégia empresarial simplesmente. Na estratégia organizacional, a gente pode definir algumas ferramentas que nos ajudam a fazer esse mapeamento ambiental. O primeiro deles é o 5W2H. Essa ferramenta que é muito interessante para qualquer situação, principalmente aquelas as quais uma pessoa está diante de uma situação que não sabe por onde começar. O 5W2H parte do questionamento de algumas perguntas simples que trazem respostas muito interessantes. O primeiro deles é what, o que. O que é organização, o que é um ambiente, é uma visão inicial e geral, tanto do ambiente geral quanto do ambiente de tarefas. A segunda questão é who, quem. Para quem é o público-alvo, quem são as pessoas envolvidas, os stakeholders. E aí lembrando que stakeholder, aquele que segura destaque, é um termo importado do marketing, que se refere às pessoas que têm poder de morte e vida sobre a organização. A decisão delas pode dar continuidade ou fim à empresa, à organização. E esse termo do marketing é importado de um conceito da era medieval, da Santa Inquisição, em que as pessoas eram levadas para a fogueira e o stakeholder era aquele indivíduo que segurava a estaca, né? Colocava a estaca que firmaria a pessoa no centro da fogueira ali para ser queimada viva. Então esse é um termo bastante utilizado aí. Where, onde, o questionamento relacionado onde a empresa vai direcionar o seu esforço, onde ela vai estar atuando, em que cenários, que variáveis vão ser relacionadas à questão demográfica, geográfica, etnográfica. O outro é o why, por quê? Por quê? Qual a justificativa de existência? Por que estou fazendo isso? Qual a missão, visão, valores? A gente vai ver isso daqui a pouco. When, quando?
quando vai acontecer a ação, as iniciativas, tudo relacionado a questões temporais, os recursos temporais. Em seguida nós temos o primeiro H, que é How, como será feito. E aí entra na questão do planejamento em si, que a gente vai ver adiante também, planejamento estratégico, tático, operacional. E How much, que é uma questão muito importante, porque lida com o financeiro. E essa é uma questão que tem muito valor aí para os acionistas, investidores, e no caso de organizações formais sem fins lucrativos, como cooperativas e associações, os membros dessas organizações. Vimos também no vídeo anterior os níveis organizacionais: nível estratégico, nível tático e operacional. O nível estratégico, onde estão reunidos diretores, acionistas, os stakeholders. O nível intermediário, onde estão os gerentes, supervisores. E o nível operacional, onde estão as pessoas relacionadas à força-tarefa para execução das atividades da organização. Voltando ao nível tecnológico e aos subsistemas complementares, tecnológico e social, mais um aspecto que ressalta a importância da empresa saber onde está pisando em relação ao nível tecnológico é o que isso resulta na hora de fazer seu planejamento nos níveis institucional ou estratégico, intermediário ou tático e o nível operacional. Isso porque no nível institucional, a organização vai ter que lidar com os problemas relacionados à escolha do domínio do mercado da empresa. No nível intermediário ou tático, as preocupações relacionadas à plataforma de execução das suas atividades, a retaguarda, integração da sua estrutura, e no nível operacional, a adequação tecnológica. Aqui, então, aquela decisão tomada lá atrás pelo conhecimento do seu nível tecnológico vai ter ainda mais influência. Quando nós falamos que as organizações hoje têm uma preocupação grande com a cooperação e não simplesmente com a competição, significa que hoje, na metade do século XXI, mais do que antes na metade do século XX, a organização vai ter que decidir não só se seguirá uma linha mais de estratégias competitivas, e aí se preocupando se ela vai adotar uma estratégia ofensiva, defensiva, reativa ou analítica, que são aspectos estudados muito dentro do marketing, mas também se preocupar com outros fatores que não eram até então, até agora, na metade do século XXI, tão relevantes, como estratégias de cooperação, que seriam ajustes ou negócios, cooptação ou coopção e coalizão. Finalmente, nós podemos ter uma visão geral de como as estratégias empresariais ofensiva, defensiva, analítica e reativa vão influenciar em cada nível institucional, estratégico, tático e operacional. Isso porque a estratégia defensiva ela tem a finalidade de manter a posição em que a organização está. E, portanto, no nível institucional, todas as ações consequência das decisões tomadas, elas vão procurar defender ou assegurar esse domínio. No nível intermediário, a ênfase nas atividades departamentais, nas táticas departamentais, vai ser voltada para conservar o que se tem. E no nível operacional, buscar mais eficiência. Vamos ver daqui a pouco também o conceito de eficiência, eficácia e efetividade. Aguardem. Na estratégia ofensiva, a proposta é ampliar o mercado, ampliar a influência da organização. E aí, no nível institucional, em vez de se ficar na defesa, na manutenção,
vai se procurar explorar novas oportunidades, buscar novos desafios. Isso fará com que no nível intermediário a ênfase seja em promover mudanças organizacionais, melhorias nos departamentos, nas metas, e no nível operacional buscar tecnologias que sejam flexíveis. Então a ênfase é na flexibilidade tecnológica. Se a estratégia é analítica, a organização vai ter um meio a meio, vamos dizer assim, entre a estratégia defensiva em relação aos domínios que ela já toma conta, mas também buscando novos espaços. E nesse caso, o nível institucional vai ter que ter uma postura dupla de, ao mesmo tempo que busca uma conservação do que já possui, busca também novos domínios. É uma mistura das duas estratégias anteriores. No nível intermediário, a ênfase é tanto na conservação quanto na mudança organizacional, e no nível operacional, busca-se a complexidade tecnológica, porque sistemas simples não vão conseguir dar conta de tratar essas duas frentes com eficiência. E se a estratégia é reativa, que no caso é a menos aconselhável, porque ela sempre vai agir em função de algo que já aconteceu. Então sempre vai haver um atraso de uma organização em relação à efetividade das suas ações, as questões do ambiente geral principalmente. Mas, apesar de desaconselhada por essa questão, muitas vezes é o que se tem, é o que a organização pode fazer dada a um cenário muito imprevisível. Por exemplo, um cenário de catástrofe, de uma enchente, de uma guerra, a empresa tem que agir reativamente, porque ela não tem como fazer previsões a médio e longo prazo. Nesse caso, o nível institucional vai estar utilizando aí estratégias despreparadas, antiquadas, porque o cenário mudou muito. No nível intermediário, vai haver uma falta de coerência, uma desestruturação. Imagina o nosso organismo em pane, né? Com o fígado, o rim, ou algum órgão, ou alguns órgãos não funcionando corretamente ante alguma ameaça. Uma analogia seria essa. E no nível operacional, uma pouca eficiência nas operações. Esse é o cenário, a estratégia menos favorável à estratégia reativa. E agora vamos entender o conceito de eficiência, eficácia e efetividade, que muitas vezes é confundido pelas pessoas. Eficiência é a ênfase nos processos, é quando a preocupação é que os processos ocorram da melhor maneira possível. Quando se diz melhor, é levando menos tempo, ou gastando-se menos dinheiro, ou com a menor quantidade de pessoas. Nessa estratégia de eficiência, usam-se ferramentas, por exemplo, de otimização de processos, como a pesquisa operacional, que é uma grande aliada aí na melhoria de eficiência de processos. Eficácia já é o foco no resultado. A preocupação é que o resultado aconteça, o melhor resultado aconteça. Muitas vezes às custas de um processo não tão satisfatório. E a efetividade é quando se tem a eficiência com a eficácia. O ideal é se ter a efetividade, porque ter eficiência, ter um processo organizado, não significa necessariamente que o resultado vai ser bom. Imagine, por exemplo, um escritório de contabilidade que é todo organizado, todo direitinho, mas que, no final das contas, não consegue dar conta de entregar os resultados para o cliente. Por outro lado, um escritório de contabilidade que seja todo bagunçado, as pessoas ficam na correria no final do mês para fazer fechamentos. Eu acho que você deve conhecer lugares assim, não só escritório de contabilidade. Mas que no final das contas, depois de muito desespero, arrancar de cabelos, trabalhos sábado e domingo, muita reclamação dos funcionários, a organização consegue dar conta. Esse é sinal de que a eficácia está boa, mas a eficiência está baixíssima.
Ou seja, necessita-se de muito esforço para se conseguir atingir o resultado, apesar de se conseguir atingir o resultado. E a efetividade, que é o ideal, é você conseguir ter o resultado com o melhor processo possível. É você conseguir chegar lá sem ter que arrancar os cabelos, sem ter que dar sua alma aí, sem ter que trabalhar sábado, domingo, ou mais de 44 horas semanais, ou enfim. A organização, então, uma vez definida a sua estratégia organizacional de colaboração, de competição, ela vai ter que definir sua missão, visão, valores, objetivos em nível do planejamento estratégico, que ocorre em nível institucional, em nível estratégico da organização, envolvendo gestores, acionistas, decisores e, geralmente, a longo prazo, 3 a 5 anos. Essas estratégias dadas pelos objetivos organizacionais, eles tendem a ter um menor prazo, inversamente proporcional ao nível tecnológico da organização, ou seja, quanto mais quanto maior o nível tecnológico no ambiente geral, o ambiente de tarefas, mais curto tende a ser o prazo da definição do planejamento estratégico. Em seguida, definindo-se os objetivos da organização, faz-se necessário definir as metas departamentais. E, com isso, junto a supervisores, gerentes, os departamentos vão definir de maneira mais quantitativa, e perceba que cada vez que você vai do nível estratégico para o operacional vai se ficando mais quantitativo, definir as metas de cada departamento. É aí que em bancos, por exemplo, lojas que trabalham com venda, organizações que trabalham com vendas, se fala muito em metas e tem que bater metas, é daí que vem. E geralmente a definição de metas ela ocorre num prazo médio, que vai de 1 ano a 3 anos, ou até menos, novamente influenciado pelo nível tecnológico a qual a organização está inserida ou tem que lidar. E uma vez definidas as metas, são estabelecidas tarefas no nível operacional que o pessoal da força-tarefa vai ter que executar para cumprir. E se você se descabela em bater metas, por exemplo, é daí que vem a definição dessas tarefas, definidas lá nas metas do nível intermediário do departamento que você trabalha, por exemplo, e que elas são necessárias para que operacionalmente se chegue aos objetivos definidos lá no nível institucional. E o prazo para o cumprimento dessas tarefas é curto, geralmente dias, meses, 6 meses ou, na pior das hipóteses, 1 ano. A partir dessa visão geral aí da estratégia organizacional, nós vamos poder olhar mais detalhadamente cada um dos tipos de planejamento: estratégico, tático e operacional. Obrigado aí e até mais com os tipos de planejamento nos próximos vídeos. Obrigado.